Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, quinta-feira da Semana Santa, iniciamos o Tríduo Pascal, que é como que uma grande e única celebração que começa com a quinta à noite e termina na vigília de Sábado Santo, também à noite. 3 dias como se fossem um só. São dias da passagem do Senhor, da Páscoa do Senhor. Para entendermos o que é a Páscoa, precisamos ler o que o livro do Êxodo diz sobre a ceia pascal. Os hebreus estavam no Egito. O Senhor iria passar, eis os sentidos de Páscoa, passar para ferir de morte os primogênitos do Egito e para fazer com que o povo hebreu, livre da morte, pudesse sair da escravidão para a terra prometida. Como eles deveriam proceder? Deveriam guardar um cordeiro, um filhotinho de carneiro, que fosse de 1 ano, macho e sem defeito, a partir do dia 10 do primeiro mês, o mês de Nissan. O calendário hebraico era lunar e o mês começava com a lua nova. Dia 1º de Nissan, lua nova. Dia 7, lua crescente. Dia 14, lua cheia. Dia 10 ainda não é lua cheia, mas estamos chegando lá. Dia 10, o cordeiro deveria ser separado, guardado preso, até o dia 14. Dia 14, dia de lua cheia, à tarde, ele seria imolado por toda a comunidade de Israel. Mas seria um cordeiro por família, um cordeiro por casa. A imolação ocorreria à tarde. O sangue serviria para marcar as portas, seria um sinal para que naquela casa não houvesse um flagelo exterminador. E a carne do cordeiro serviria de comida. O sacrifício do cordeiro não era um sacrifício de holocausto, em que a vítima é totalmente destruída e não sobra nada. É um sacrifício de comunhão, em que você oferece a Deus algo, no caso um animal, e Deus devolve o animal para que você coma dele e assim entre em comunhão com Deus. Este é o sentido do sacrifício de comunhão. O sangue serviria como sinal de salvação e o corpo serviria de alimentação. Como é que deveriam comer o cordeiro? Deveriam comê-lo com rins cingidos, quer dizer, com um cordão amarrado na cintura. É sinal de prontidão. Quando você amarra um cordão na cintura, a sua túnica levanta um pouco e desembaraça o passo, porque está na hora de você fazer uma viagem. Deveria comê-lo às pressas, com sandálias nos pés e com um cajado na mão. Cajado é instrumento de viagem. Por quê? Porque é a Páscoa do Senhor. O Senhor vai passar. Naquela noite passarei pela terra do Egito. Ferirei naquela terra todos os primogênitos, desde o primogênito do faraó, que se assenta no trono dele, até o primogênito da escrava, que faz girar a mó do moinho, até os primogênitos dos animais. Mas onde encontrar esse sangue, não haverá flagelo. Mas era um sangue de um animal irracional. Este sangue ainda é figura de um sangue bem mais potente, que é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo não nos priva apenas da morte temporal, mas da morte eterna. Ele não apenas nos livra da escravidão do faraó, ele nos livra da escravidão do pecado. Ele não serve para nos dar a terra de Canaã, mas para nos dar o céu. Tudo o que acontece aí é figura do que iria acontecer no Novo Testamento. O cordeiro tinha que ser sem defeito. Jesus é este cordeiro. É o cordeiro de Deus. É o cordeiro que tira o pecado do mundo, ao contrário dos cordeiros do Antigo Testamento. O Salmo 115 pergunta: que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu? E a resposta do salmista é: oferecerei o meu sacrifício e invocarei o seu santo nome. A segunda leitura fala como este sacrifício judaico se tornou sacrifício cristão. São Paulo, escrevendo aos Coríntios pela primeira vez,
transmite aquilo que ele mesmo recebeu. Na noite em que foi entregue, Jesus tomou o pão. Depois de dar graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Dado tem o sentido aí de vítima. Dado quer dizer entregue. Por vós quer dizer em vosso favor. Não é apenas para vós, para que vós comais, mas para que vós sejais beneficiados, livres do pecado e alimentados com a vida da graça. Fazei isto em minha memória. Ele mandou que aquilo que ele fez fosse perpetuado. Como também na Páscoa antiga havia a ordem: fareis isto perpetuamente. Do mesmo modo, depois da ceia, Jesus tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Nova. Não é como a aliança antiga que Moisés tinha feito, derramando metade do sangue de um novilho sobre o altar e a outra metade aspergindo sobre o povo e dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez por meio de todas estas cláusulas. Não, aquele sangue era sangue de um novilho. Agora Jesus está dizendo que o sangue que ele está oferecendo é o sangue de uma aliança nova, porque aquela é antiga. Esta aliança nova também é eterna, não haverá outra. Todas as vezes que beberdes dele, fazei isto em minha memória. É o mandamento de perpetuar este sacrifício. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, nós repetimos como ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. O gesto e a palavra nós repetimos. O que a gente não repete é o sacrifício, porque o sacrifício é único. Seja no Calvário de maneira cruenta, com derramamento de sangue, seja na última ceia de maneira incruenta, sem derramamento de sangue, é um sacrifício só, porque é o mesmo sacerdote, Jesus, a mesma vítima, Jesus. O que difere é apenas o modo de oferecer. Na Santa Missa, só é a Igreja que oferece o sacrifício do seu esposo e cordeiro, que é Jesus, trazendo para o presente aquilo que ele já fez há 2000 anos atrás. E quando fazemos isso, proclamamos a morte do Senhor, esperando a sua vinda, até que ele venha. Ou seja, tudo aqui é Páscoa. Estamos aqui passando neste mundo, esperando a vinda definitiva do Senhor. O Evangelho também fala da Páscoa. Era antes da festa da Páscoa e Jesus sabia que tinha chegado a hora de passar Páscoa deste mundo para o Pai. Sabendo disso, ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Qual é o maior amor? Dar a vida pelos seus amigos. E foi o que Jesus fez. Deu a vida. Mas ele quis fazer um gesto simbólico de como os discípulos deveriam dar a vida uns pelos outros. E este gesto que ele fez foi de lavar os pés dos apóstolos, inclusive Judas. Mas o gesto fez com que os apóstolos ficassem pasmos, porque lavar os pés de alguém era tarefa de escravo. Era algo por demais humilhante. Tanto que quando chegou a vez de Pedro: Senhor, tu me lavas os pés? O que eu faço agora não entendes, entenderás mais tarde. Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus falou: se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Aí ele mudou 180 graus. Senhor, se é assim, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça, não ter parte contigo? Jamais. O que quer dizer isso? Pedro tinha que entender que ele precisava ser lavado. Lavado não apenas com a água, mas com o sangue do Senhor. Mais tarde ele entenderia que também ele, Pedro, teria que derramar seu sangue pelo Senhor. Ele seria mártir em Roma. Mas naquela hora ele não conseguia entender. Entenderás mais tarde. Depois que Jesus terminou de lavar os pés dos 12, vestiu o manto e perguntou: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Se eu, mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Fiz isto para servir de exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Ele, mestre e senhor, desempenhou o papel não de servo, mas de escravo. Que alguém que está sentado à mesa passe a servir os outros é um rebaixamento. Você está fazendo o papel de um servidor, de um garçom. Mas lavar os pés é menos que isso.
Você está fazendo o papel de um escravo. Não é à toa o espanto de Pedro. O escravo é alguém que é oprimido. É alguém que não pode reclamar direitos. É alguém que pertence a outro com uma propriedade, privado da sua liberdade. Que isso? Jesus quis dizer para nós que o mandamento do amor não deve conhecer limites. Como ele não vai poupar-se em nada por nossa causa e em nosso favor, como ele vai entregar-se à morte com a mansidão de um cordeiro, e como vai deixar que façam tudo com ele de humilhante, coisa que jamais ele permitiu fazer na casa do pai dele, mas com ele, à vontade. Como não vai impedir que o crucifiquem, nem vai impedir que o sangue jorre depois que a lança transpassar o seu coração. E depois do sangue, a água, o que significa um esvaziamento completo. Como ele não vai reter nada para si, mas vai dar-se todo a nós, ele tem o direito de exigir de nós, seus discípulos, que sejamos mais do que servos, escravos uns dos outros. Lembrem aquela passagem tão comum do Diário da Irmã Faustina. Desejo ser um tapete para que as irmãs não apenas pisem sobre mim, mas limpem os seus pés. Debaixo dos pés das irmãs é o meu lugar, escreveu ela. Farei isso de maneira que não seja percebida. Esse é o cristianismo. Se nós ainda não chegamos a isto, é para nos envergonharmos, é para curarmos de vergonha. Porque quem chegou a isto não fez nada demais. Está apenas honrando o nome de cristão que recebeu no dia do seu batismo. Nesta noite, portanto, Jesus instituiu o maior dos sacramentos, que é a Eucaristia, instituiu o sacerdócio ministerial, pelo qual os 12 apóstolos puderam concelebrar com ele, e deixou-nos a ordem, que ordem maravilhosa, de fazer com que esta celebração perdurasse pelos séculos, até que ele voltasse. O que nós veremos na Sexta-feira Santa será a versão cruenta do sacrifício de Jesus. Toda aquela tortura, aquele escárnio, aqueles pregos, aquela zombaria, aquela morte, é a versão cruenta, porque Jesus quis que o seu sacrifício fosse tão horrível quanto é o pecado. Se quisermos entender a feiura de um pecado, olhemos para Jesus crucificado, desfigurado. Que coisa feia! Mas ele é bonito. Se tornou assim, foi por minha causa. Mas tanto que celebramos hoje, sob o aspecto de uma refeição, como o que será celebrado na sexta-feira, é o mesmo Senhor, é o mesmo sacrifício, é o mesmo amor. Antes da morte, a morte será amanhã, sexta-feira, e ressurreição de Jesus, que será domingo. Ele na ceia, é hoje, quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. Tudo isso é o mistério que hoje nós celebramos. Não é uma coisa à parte, nem periférica, é o centro da igreja. A igreja vive da Eucaristia, e é a Eucaristia que faz a igreja. Se você pudesse destruir a Eucaristia, teria destruído a igreja. Mas como a igreja não é destrutível, foi Cristo quem prometeu, a Eucaristia também ficará conosco até o fim dos tempos. Esta é a nossa esperança e a nossa alegria. E como foi apavorante, para mim, acima de qualquer pavor, pensar que durante esta epidemia os fiéis ficaram privados do pão da vida, que isso nunca mais aconteça. É bom nem pensar, Deus nos livre disso novamente. Nunca mais. Que nunca nos falte este pão. Que nunca nos falte sacerdotes para consagrar este pão. Que não falte fiéis para tomar parte do sacrifício. Maria Santíssima não aparece aqui. Ela é muito discreta. Os evangelistas quase não falam sobre ela. Mas é muito pouco provável que ela estivesse longe quando Jesus celebrou a última ceia. Seja como for, o pão que nós vamos partir é o pão da mamãe. É o pão que ela mesma cozeu por nós, para nós. Vamos pedir a ela que nunca nos falte deste pão. Ela que é a mãe da igreja, que não deixou faltar vinho em Caná, que não nos deixe faltar também o pão do céu, que é o próprio Filho dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe, Maria Santíssima.